do tráfico de drogas. Senador Magno Malta, por gentileza, o seu diagnóstico inicial da situação de violência no Espírito Santo. Bem, parte eu concordo com o senador Ricardo Ferraz e parte não concordo. Eu acho que o Espírito Santo, de fato, o crescimento, essa volúpia da violência no estado do Espírito Santo, realmente é fruto de descaso de muitos anos. Quando o Estado teve mergulhado, aliás, nos braços do crime organizado o tempo inteiro, e o crime organizado adentrou as vísceras do Estado de Direito, o Espírito Santo tinha um Estado criminoso dentro do Estado de Direito. E isso fez com que a marginalidade tivesse cobertura, porque não existe crime sem o salvo-conduto da autoridade. E lá tinha salvo-conduto da autoridade. Então as portas foram muito abertas, eles eram muito bem tratados. E eu tenho 30 anos que recupero drogado, 30 anos que tiro drogado da rua, tem uma instituição chamada Projeto Vem Ver. Conheço a lágrima, o sofrimento, e presidi a CPI do narcotráfico. E na CPI do narcotráfico, o que eu detectei no país, detectei com muita intensidade no meu estado, no nosso estado. Então esse descaso, e o descaso aconteceu no sistema prisional. É verdade que esse descaso levou, por exemplo, nós tivemos um pouco mais de 15 mil homicídios há 2 anos atrás do Espírito Santo. Quer dizer, nós vivemos uma violência fruto de um descaso. É um problema que não vai resolver da noite para o dia. Mas veja, a roda já foi inventada. Quando o senador fala da questão do Rio de Janeiro, é porque Sérgio Cabral foi atrás do governo federal. Foi atrás do governo federal. A roda foi inventada. Essas UPPs é para ser copiada, é a própria roda. E aqui eu faço um apelo ao governador do meu estado, que copie essa roda e leve para o estado do Espírito Santo. Deu certo, está dando certo. E duvido que a presidente da República, a presidente Dilma, duvido que o ministro da Justiça vá se negar a contribuir com o Espírito Santo, como tem contribuído com o Rio de Janeiro nessa questão. Até porque a nossa violência e o adubo da violência é o consumo, o abuso de droga, esse é o adubo da violência. O problema da violência é o usuário. Nós aprovamos um projeto de lei, quando eu era deputado federal, que eu fui relator de 2, da questão de crime organizado e da questão da nova lei de narcotráfico. Quando chegou na Câmara, ele virou um monstrengo. Por quê? Porque ninguém pode criminalizar o usuário como se o usuário fosse uma criança. Esse baseado, que esse interessante, que esse alegre fuma no final de semana, essa carreira que ele cheira e fala, eu não sou drogado, só cheiro no domingo ou só cheiro no sábado porque eu tenho faculdade na segunda, para essa carreira chegar na mão dele, morreu um motorista na fronteira, ficaram órfãos pelo caminho, há sangue derramado, para ele cheirar essa carreira e dizer que não é drogado. Dizer que não é drogado. E aí ele tem que ser tratado como um neném, como uma criança. Ele foi pego, ninguém pode fazer nada, nem o juiz. Nada. Se o juiz diz, ele vai prestar serviços à comunidade, ele não comparece. O juiz diz, agora você vai assistir filmes educativos, ele não comparece. O juiz não tem nada na manga para isso. Então eu penso que é verdade que no governo passado se construiu novos presídios, nós temos novas instalações, mas o investimento não é que a violência tem que ser debitada na conta dos pobres. É outra coisa que eu não concordo. Né? Aí você fala, não, a ação realmente tem que ter. Você precisa ter divisão de renda. E isso o governo Lula fez muito bem com o Brasil inteiro, cooperou com o Estado do Espírito Santo, quando o senador fala da questão da inclusão social. Deva-se isso, escreva-se na conta de Luiz Inácio Lula da Silva, que ajudou o Estado do Espírito Santo, e o Estado do Espírito Santo soube fazer o seu dever de casa, com relação à inclusão social dessas pessoas que estavam na miséria, porque miséria é demérito. Mas pobreza não, porque o pobre tem o que comer, tem onde dormir e vive dignamente e, aliás, paga suas contas melhor do que os ricos. O fato objetivo, Magno, é que essa é, de fato, uma grande contradição. Ao mesmo tempo em que nós reduzimos pela metade a miséria e a pobreza, ao mesmo tempo em que nós vimos ingressar na classe média pelo menos 500 mil capixabas, de forma contraditória, o que nós estamos assistindo é um aumento sem precedentes no consumo e no tráfico de drogas. Senador. E nós achamos que é preciso reforçar o papel do governo federal nas fronteiras, porque essas drogas não são produzidas em nosso estado, assim como não são produzidas, enfim, no Rio de Janeiro. O fato objetivo é que tem solução, e o Rio de Janeiro está mostrando que com boas parcerias, com comprometimento, é possível sim reduzir a violência e a criminalidade. Investimento na prevenção. Na verdade, porque você tem que fazer prevenção lá na fronteira, porque o traficante é erva daninha. Você tira 100, nasce 1000. Você tira 1000, nasce 10.000. É erva daninha. Você tem que fazer a prevenção para criar uma nova geração agora, de pessoas que são capazes de conviver, ainda que a droga esteja lá, e não usar. E isso pode se fazer pela via da escola. A 6368,
instituía estudos sobre droga nas escolas do Brasil há 35 anos atrás. Ninguém implementou. Eu disse isso à presidente Dilma, será o grande golaço da sua história. Institua estudos sobre droga nas escolas do Brasil. Sua historicidade, seus malefícios morais, físicos, psicológicos, sociológicos. O que a Bíblia diz? Ensina a criança no caminho que deve andar, quando for grande, não se virá dele. Se ele aprender isso na escola, ele vai se desviar disso. Você ensina, você informa, porque a falta de informação produz deformidade. Mas a informação forma. Então, se você der a informação, essa tem que ser a grande sacada, porque você tem que guardar a fronteira mesmo. Nós temos 1.100 quilômetros, só falar uma coisinha aqui. É 1.100 quilômetros aberto com o Paraguai, 700 quilômetros aberto com a Bolívia. Os nossos vizinhos não gostam de coisa certa. As fazendas que plantam maconha para o consumo interno e para o consumo internacional, que passa pelos nossos portos, são brasileiros que estão no Paraguai, porque o consumo da Bahia para cima é do polígono da maconha. É um conjunto de coisas. Agora, o mais importante é a prevenção. E o Estado precisa providenciar esses instrumentos e oferecer à sociedade. Porque fazer presídio e guardar a fronteira é extremamente bom, mas não é a saída. É insuficiente. Senador, mas olha, eu queria só, senadora Ana Rita, só para pontuar, me parece que há algumas teses que estão aqui sobre a questão da violência. Uma tese que é econômica, da questão da má distribuição de renda, uma tese de saúde pública, que é a questão da droga, e uma outra tese que é da segurança, da polícia. O Rio de Janeiro não mudou a realidade do seu povo, está mudando, mas os indicadores de violência e criminalidade foram lá para baixo, a partir de uma articulação entre os governos federal, estadual e municipal. Aqui não tem, pelo que eu vejo no debate, me permita, Aloysio, por favor, senadora. Me permita dizer o seguinte, eu acho que não tem contradição nas nossas falas. Não tem contradição. Nós não estamos aqui falando. Acho que são teses todas as questões, elas têm procedência, não tem contradição. Eu acho que a reflexão que o senador Ferraço traz, ela procede, com certeza. Né? Tem todo um trabalho que precisa ser feito pelo governo federal, né, nas fronteiras do nosso país, para evitar realmente que o tráfico de drogas se amplie. Mas isso não quer dizer que o que o senador Magno Malta esteja colocando também não tem a procedência. Nós precisamos, sim, investir em políticas públicas, sociais, para que os nossos jovens possam ter a formação adequada, fazer o trabalho preventivo. Quando eu disse inicialmente que o Estado do Espírito Santo cresceu economicamente e não investiu o suficiente nas políticas sociais, é por causa disso. Eu acho que o Estado cresceu, é um Estado que realmente se projetou, mas a qualidade de vida do seu povo não acompanhou de fato esse crescimento. Porque a droga está dentro dos condomínios, está nas coberturas. Quando a gente fala dessa coisa de investimento que precisa ser feito, viu, senador Magno Malta? Porque os ricos estão todos cheirando pó. O investimento que precisa ser feito, eu gostaria de dizer, Antônio, acho que é preciso fazer um investimento na área de educação. Nós temos muitos jovens ainda que não terminam o ensino fundamental, porque o tráfico de drogas é muito mais atrativo para ele. Então, ele precisa, do Estado, né, senador? É a ausência do Estado. O Estado precisa estar presente para que o jovem tenha disposição de estudar, a escola precisa ser atrativa, os professores precisam ter disposição para dar aula. Senador, eu queria perguntar... Há um conjunto de coisas que nos... Uma como legislador... Que escola educa ninguém. Tá certo? Quem educa é pai e mãe. Quem educa pai e mãe. Claro, escola óbvio. Não educa ninguém. Claro. Escola abre janela para o conhecimento. Eu não concordo com esse discurso. Eu chego nem a respeitar esse discurso. Né? O problema do Brasil é a educação. Como? Tudo que é processo político, você vê os caras fazendo esse discurso. O problema é porque pensa que a educação é construir escola. Não é. Escola abre janela para o conhecimento. Senador. Escola ensina geografia, português, matemática. Agora, quem transmite o valor é pai e mãe. E nós estamos enfrentando, Magno, um desafio da civilização, que é a deterioração dos valores familiares. Pai e mãe não tem que ter responsabilidade só com a coisa mais maravilhosa do mundo, que é botar filho e filha no mundo. Tem que cuidar, tem que transmitir valor. Há uma questão por detrás aí, que é a questão política. Deixa eu falar uma coisa para você. Que me parece que está... Só para vou chegar ao senhor. Eu dei uma parte para o Ricardo, claro. Que eu vou dar para você também. Que eu estava na tribuna agora. É o seguinte, esses valores... Aí fala...
Você encontra de vez em quando alguém. A mulher tem um garoto perigoso, garoto elétrico, ela fala assim, bota esse menino na escola, senão você não aguenta, não. Quer dizer que a professora tem que aguentar. Professora, no máximo, tem que criar o filho dela. O professor tem que criar o filho dele, é a responsabilidade dele. Com o meu filho, ele tem a obrigação de dar o conhecimento que ele adquiriu. Então, escola não educa ninguém. Quem educa é pai e mãe. Filho é dádiva de Deus, criar filho é privilégio, é investimento de vida. Então, se o Estado quer colaborar com essa educação, dê instrumentos à família. Eu dizia à presidente Dilma, chama a família para dentro. Nunca diga que vai criar um programa para combater o crack, você não vai combater. Amanhã tem mais crack do que hoje, isso é bobagem, você está falando uma coisa. Senador, é só uma questão. Eu perguntaria aqui e já encerro. Que mudanças estruturais foram feitas no Rio de Janeiro que produziram esse excepcional resultado que o governador Sérgio Cabral está colhendo, reduzindo os indicadores de violência e criminalidade? Eu só queria justamente usar essa tese do senhor. Eu percebo que o senhor coloca que falta um apoio efetivo do governo federal ao Estado do Espírito Santo. A senadora Ana Rita representa aqui o partido do governo. O senador Magno Malta, eu percebi em uma das suas falas que ele cobrava uma atitude mais efetiva do governador, do governo do Estado. Quer dizer, onde é que está isso? Não dá para unir isso tudo e dar uma resposta a essa questão da violência? O governador é da base do governo. O governador, quando era senador, é da base do governo. O governador tem relações com o governo. Por isso que eu estou dizendo, a roda já foi inventada. É possível que ele esteja lá atrás também, já para fazer isso. E se não fizer, é muito pouca falta de inteligência, se não for atrás disso. Deixa eu fazer uma pergunta, senador. Com todo respeito. É preciso ir atrás disso, porque essa roda está inventada. Olha, o problema é que o governo federal tem uma secretária nacional antidroga que ela é uma brincalhona. Ela é uma brincalhona. Eu estou dizendo tudo aqui que eu já falei para a presidente. Ela é uma brincalhona. Ela é uma piada. Ela deu uma entrevista e falou que crack no Brasil é falácia. Imagina. Isso é o fim do mundo. Então você põe a pessoa lá num organismo como esse, que foi constituído para gerir políticas públicas para o país. Houve um determinado momento no governo Fernando Henrique, que eu era presidente da Assembleia da CPI do narcotráfico, que o general que estava lá quis chamar para si a responsabilidade de fazer enfrentamento. Isso é problema de Ministério de Justiça, não é de Senad. Senad é para produzir políticas preventivas, sabe, de fazer um trabalho com o judiciário para que os juízes demandados pelo próprio Superior Tribunal aqui, pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, que aqui saia uma súmula vinculante de que imediatamente o que é preso no tráfico seja distribuído com as instituições. Ela vai fazer um negócio desse enquanto a presidente está dizendo que vai criar um programa. Eu queria falar, Antônio. Eu te dou. Que vai criar um programa, para combater o crack. Ela veio e disse que é uma falácia. É uma falácia, porque na verdade você não tem que fazer programa para o crack. Você tem que fazer programa para combater droga no país, combater o vício no país. Daqui a pouco você tem que fazer um programa para combater cocaína, combater maconha, tudo especificamente e combater bebida alcoólica, porque o problema do Brasil não é crack. O problema do Brasil é bebida alcoólica. Vou passar a palavra para a senadora Ana Rita. Só antes disso, senadora, eu queria fazer uma pergunta para os três. A senhora já começa com a sua fala e, se possível, responde também essa pergunta. O que os senhores, como legisladores, podem efetivamente fazer nesta casa? Uma ação que seja feita com o apoio dos senhores nesta casa, que possa ajudar a minimizar esse problema. E, senadora, a senhora ia falar também sobre... Então, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade. Primeiro dizer o seguinte, eu acho que nós estamos discutindo um tema que ele não é simples. É o que eu disse no início da nossa conversa. É um tema complexo, difícil, que não é apenas uma realidade do nosso país, é uma realidade mundial. Nós não temos receita para o enfrentamento, acho que é importante dizer isso. Não existe uma fórmula pronta, acabada, que podemos dizer esse é o caminho ideal para fazer o enfrentamento da violência, do tráfico de drogas, da questão do crack. Agora, existem experiências, de acordo com as realidades, que têm dado certo. A experiência do Rio de Janeiro, para a realidade do Rio de Janeiro, tem dado certo. Por que está dando certo? Porque o Estado está se fazendo presente naquelas comunidades, onde a vulnerabilidade é muito maior. Então, a ausência do Estado em determinadas regiões do país ou em determinadas cidades brasileiras faz com que a violência cresça. Então, quando eu digo ausência do Estado, é quando a saúde não funciona, a educação não funciona, não tem esporte, não tem cultura, né? Não tem nada que venha beneficiar aquela população. Vira o Estado, então, o espaço se torna vazio, o Estado está ausente, o outro poder vai ocupar. Nesse caso, o poder dos traficantes.
Então, a experiência do Rio de Janeiro está dando bons resultados, porque o Estado está se fazendo presente de forma integrada. Isso que é importante também a gente ter clareza. Não é o Estado isoladamente, mas é preciso que o Estado, todas as instituições públicas, de forma integrada, articulada, principalmente com a comunidade. A comunidade precisa ser ouvida. Então, as experiências, elas têm que ser de acordo com as realidades locais. Eu não quero aqui dizer que a realidade do Rio de Janeiro seja a mesma do Estado do Espírito Santo. São diferentes. Então, a partir da realidade, senador Magno Malta, a partir da realidade do Espírito Santo, principalmente da região da Grande Vitória, eu quero, já para ir concluindo, por isso que eu disse que há um esforço por parte do governo atual, do governo Renato Casagrande, de fazer o Estado presente nas comunidades. Então, eu acredito, pelo menos as informações que eu tenho de 2011, já começaram a dar resultados positivos. A experiência começou no município onde eu moro, no município de Vila Velha, na região da Grande Terra Vermelha, onde o Estado, através das suas mais variadas secretarias, todos os órgãos públicos presentes ali, desenvolvendo várias atividades por um período. E os índices de violência reduziram naquela região significativamente durante o ano de 2011. Então, isso que eu quero dizer. Mas quero responder a pergunta também que a Antônia me fez. Né? Vamos fazer uma coisa, então, senadora? Nós estamos num limite de tempo desse primeiro bloco do programa e a gente podia, então, fazer um pequeno intervalo, são 2 minutinhos, e na volta os senhores, os 3, respondem a minha pergunta. Podemos fazer assim? Okay. Então, nós vamos agora para um rápido intervalo. Você, telespectador, participe do Assunto de Estado. Fale conosco pelo telefone do Alô Senado 0800 61 2211, pelo formulário no site www.senado.gov.br/Alô Senado ou pelo Twitter @TV Senado. Lembro que esse programa pode ser acompanhado também pela Rádio Senado. A gente volta já já.